A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é João Vitor e muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. E você que acabou de chegar aqui, seja muito mais do que bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, como todos nós sabemos, o Evangelho veio através de Jesus Cristo e ele foi espalhado pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mas o tema do meu vídeo hoje eu quero falar como foi fundada a primeira igreja pentecostal no Brasil, que foi através destes dois homens que estão aparecendo aqui na tela, Daniel Berck e Vincre. Então, se você não conhece essa história, eu irei contar para você. Mas antes, inscreva aqui neste canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos, ok? Então, vamos para o vídeo. Quando o avivamento se expandia e dominava a vida religiosa de Chicago, na cidade de South Bend, no estado indiano, ficava a 100 quilômetros de Chicago, morava um pastor batista que se chamava Gunnar Viengre. Atraído pelos acontecimentos do avivamento em Chicago, o jovem, originário da Suécia, foi a essa cidade a fim de saber o que realmente estava acontecendo ali. Diante da demonstração do poder divino, ele creu e foi batizado com o Espírito Santo. Pouco tempo depois, Vincre participou de uma conversão na Igreja Batista, em Chicago. Essa igreja aceitaram um movimento pentecostal. Ali ele conheceu outro jovem sueco que se chamava Daniel Berck. Esse jovem também fora batizado com o Espírito Santo. Algum tempo depois, Daniel Berck foi visitar o pastor Vincre em South Bend. Durante aquela visita, quando participaram de uma reunião de oração, o Senhor lhe falou através de uma mensagem profética que eles deveriam partir para pregar o Evangelho e as suas bênçãos do avivamento pentecostal. O lugar tinha sido mencionado na profecia, Pará. Nenhum dos presentes conhecia aquela localidade. Após uma oração, os dois jovens foram à biblioteca à procura de um mapa que lhe indicasse onde o Pará era localizado. Foi quando descobriram que se tratava de um estado do norte do Brasil. Após uma ampla troca de informações e de experiências e ideias, Daniel Berck e Gunnar Vincre descobriram que Deus os estava guiando numa mesma direção. Isso é, o Senhor desejava enviá-los como mensageiros do Evangelho a terras distantes, mas nenhum dos dois sabia exatamente para onde seriam enviados. Vincre e Daniel Berck despediram-se da igreja e dos irmãos em Chicago. A ordem lhe fora designado a ir. A igreja levantou uma coleta para auxiliar os missionários para partirem. A quantia que lhe foi entregue só deu para comprar de 2 passagens até a Nova York. Quando chegassem lá, eles não sabiam como conseguiriam dinheiro para comprar mais 2 passagens até o Pará. Porém, esse detalhe não os abalou em nada. Os deteve em Chicago à espera de mais recursos. Tinha a convicção de que havia sido convocado por Deus. Portanto, era de total responsabilidade e especialidade de Deus fazer com que os recursos materiais inexorabilimente necessários à viagem surgirem. Chegaram à grande metrópole de Nova York sem conhecer ninguém, sem dinheiro para continuar a viagem. Os dois missionários
caminharam por uma das ruas de Nova York quando encontraram um negociante que conhecia o jovem Cunhar. Na noite anterior, quando em oração, aquele negociante sentira que devia uma certa quantia ao irmão Vincre. Pela manhã, aquele homem colocou uma bela quantia de dinheiro dentro de um envelope e estava pronto para enviá-lo pelo correio. Mas quando estava caminhando para executar aquela tarefa, viu os enviados do Senhor surgirem na sua frente. Surpreso ao ver como a maneira especial como Deus trabalhava, o comerciante contou-lhe a sua experiência e lhe entregou o envelope. Quando o irmão Vincre abriu o envelope, encontrou dentro dele $90, exatamente o preço de 2 passagens até o Pará. No dia 5 de novembro de 1910, os missionários Daniel Berck e Vincre deixaram Nova York a bordo do navio Clement, com destino a Belém do Pará. No início do século XX, apesar da presença dos imigrantes alemães e suíços de origem protestante e do valoroso trabalho missionário da Igreja Evangélica tradicionais, o nosso país era totalmente católico. No dia 19 de novembro de 1910, em um dia de sol escaldante, os 2 missionários desembarcaram em Belém. Quando Daniel Berck e Vincre chegaram em Belém, ninguém poderia imaginar que aqueles 2 jovens suecos estavam para iniciar um movimento alternativo e profundo do perfil religioso e até social do Brasil. Não possuíam amigos ou conhecidos na cidade de Belém, não traziam endereço de ninguém que os acolhessem ou o que os orientasse. Carregando suas malas, enveredaram por uma rua. Ao alcançarem uma praça, sentaram-se em um banco para descansar, e aí fizeram a primeira oração em terras brasileiras. Segundo a indicação de alguns passageiros com os quais viajaram, os missionários Vincre e Daniel Berck hospedaram-se num modesto hotel cuja diária completa era de R$8.000. Em uma das mesas do hotel, o irmão Vincre encontrou um jornal que tinha o endereço do pastor metodista Justin Nelson. No dia seguinte, foram procurá-lo e contaram-lhe que Deus os tinha enviado como missionários para aquela cidade. Como Daniel Berck e Vincre estivessem até aquele momento ligados à Igreja Batista Americana, as igrejas que aceitavam o avivamento permanente do nome de Jesus. Justus Nelson os acompanhou para a Igreja Batista em Belém e os apresentou ao responsável pelo trabalho, o pastor Raimundo Nobre. E assim os missionários passaram a morar nas dependências da igreja. Alguns dias depois, Adriano Nobre, que pertencia à igreja presbiteriana que morava nas ilhas, foi a Belém à visita do primo Raimundo Nobre. Esse apresentou os missionários a Adriano, que imediatamente mostrou-lhe interessado em ajudá-los a aprender o português. Passando um determinado tempo, eles podiam falar o português. Vincke continuava a estudar a língua, quando Daniel trabalhava como fundidor. Passando algum tempo, Berck começou a dedicar-se ao trabalho de corpotagem.
Os jovens missionários tinham o coração avivado pelo Espírito Santo e oravam de dia e de noite. Oravam sem cessar. Esse fato chamou a atenção de alguns membros da igreja, que passaram a censurá-los, considerando fanáticos por dedicarem tanto tempo à oração. Mas isso não os abalou. Com a desenvoltura e a eloquência, continuaram a pregar a salvação em Jesus Cristo e o batismo com o Espírito Santo, sempre alicerçando as Escrituras. Todavia, como resultado daquelas orações, alguns membros daquela igreja batista creram na verdade do Evangelho completo, como os missionários anunciavam. Os primeiros a declararem publicamente a sua crença nas promessas divinas foram as irmãs Celina Albuquerque e Maria de Nazaré. Elas não somente creram, mas resolveram permanecer em oração até que Deus as batizasse com o Espírito Santo, conforme o que está escrito em Atos 2:39. Numa quinta-feira, à 1h da manhã, no dia 2 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes, 67, na cidade de Belém, Celina Albuquerque, enquanto orava, foi batizada com o Espírito Santo. Após o batismo daquela irmã, começaria a luta acirrada. Na Igreja Batista, alguns creram, porém outros não se predispuseram sequer a compreender a doutrina do Espírito Santo. Portanto, 2 partidos estavam criados. Devido a esse movimento pentecostal, Daniel Berck e Vincre e mais 17 simpatizantes foram expulsos da Igreja Batista no dia 13 de junho de 1911. Na mesma noite da expulsão, ao chegarem à casa da irmã Celina, na rua Siqueira Mendes, 67, os irmãos resolveram passar a se congregar ali, o que normalmente foi feito pelo espaço de mais ou menos 3 meses, com os cultos dirigidos pelos missionários Vincre e pelo irmão Plácido. Daniel Berck pouco falava por ainda estar atrasado no aprendizado da linguagem. Disso tudo, surgiu a necessidade de que o trabalho fosse organizado pela igreja, o que se deu no dia 18 de junho de 1912, quando, por deliberação anônima, foi fundada a Assembleia de Deus no Brasil, tendo Daniel Berck e Cona Vincre os primeiros orientadores. O termo Assembleia de Deus, dado na denominação, não tem uma origem definida entre nós. Entretanto, sugere-se que está ligado às igrejas da América do Norte, processando as mesmas doutrinas e receberam a designação da Assembleia de Deus ou da Igreja Pentecostal. Sobre a questão, é aceitável um seguinte testemunho do irmão Manuel Rodrigues. Estou perfeitamente lembrado da primeira vez que se tocou neste assunto. Tínhamos saído de um culto da Vila da Coroa e estávamos parados na ponte Belmo do Couro, cantando na Santa Casa de Misericórdia. O irmão Vincre perguntou-nos o nome que deveria ser dado à igreja, explicando que na América do Norte usaram o termo Assembleia de Deus ou a Igreja Pentecostal. Todos os presentes concordaram em deveriam ser Assembleia de Deus.
Com o crescimento da igreja e a necessidade de um espaço mais adequado para o desenvolvimento de atividades, a CGADB inaugurou no dia 27 de novembro de 1996 a nova sede no bairro da Vila da Penha, cidade do Rio de Janeiro, em um moderno edifício de 4 andares, onde disponibilizaram salas administrativas e um auditório com capacidade para mais 700 pessoas, além de anexo onde está instalado a IMAD, Escola de Missão da Assembleias de Deus, e uma ampla loja da CBAD, Casa Publicadora da Assembleias de Deus.